E lá vamos nós para a segunda aula sobre vírgulas dessa série. Lembrando que essa série está dentro da nossa playlist de produção de texto, mas como o conteúdo de vírgula é muito extenso, eu resolvi fazer assim, divididinho em 4 aulas. E hoje nós vamos falar sobre o uso da vírgula entre orações. Amém? Amém. Não, não é esse tipo de oração, não. Como você sabe, oração é aquela estrutura que tem um verbo, né? Então, se a gente tem um período composto, nós temos mais de uma oração e em vários casos nós vamos precisar colocar vírgula entre essas orações. Vamos ver? Chega na vibe! Muito bem, tá aí a nossa capa Usos da vírgula que não nos deixa mentir e vamos ver o primeiro caso de uso da vírgula entre orações. No primeiro caso, nós vamos ter a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. E o que são orações coordenadas assindéticas? Para começo de conversa, orações coordenadas são aquelas que são independentes em sentido. Se você isolar só um pedaço daquela oração, ela funciona. E às vezes elas são encadeadas por algumas palavras que são as conjunções, só para acrescentar um que a mais e fazer ali a ligação de uma coisa com a outra. Mas, no geral, são orações que são completas em si mesmas. E a gente vai ver alguns exemplos aqui, o que vai deixar isso tudo muito bem claro para você. Olha, então nós já temos até uma definição aí, as coordenadas assindéticas. Primeiro, elas são coordenadas, ou seja, são orações, cada estrutura tem seu verbo, cada estrutura tem sentido por si só, mas elas são assindéticas. O que significa isso? Sindético vem de síndeto. E o que é síndeto? É uma conjunção. Então a oração assindética é aquela oração que não tem síndeto, por isso assindética. Se ela não tem síndeto, ela não tem conjunção unindo, né? Não existe conjunção unindo duas ou três ou quatro orações em um período. E se não tem conjunção, a gente precisa colocar alguma coisa, senão a coisa fica toda solta. E aí nós vamos ter que colocar as vírgulas. Isso mesmo, a nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, a vírgula. Mas primeiro vamos ler a nossa definição das orações coordenadas assindéticas para facilitar nosso raciocínio, beleza? Orações coordenadas assindéticas são construções gramaticais em que duas ou mais orações independentes, ou seja, orações que podem funcionar por si mesmas, como frases completas de sentido, né, são ligadas sem o uso de conjunções coordenativas. E aí nós temos alguns exemplos das conjunções coordenativas: e, mas, ou, porque e outras. Então eu vou colocar alguns exemplos para você. Presta atenção nos exemplos para você entender as orações. Olha só o primeiro caso. Ela dançava, ele tocava piano, todos aplaudiam. São 3 orações, nós temos 3 verbos. Primeiro o verbo dançava, depois o verbo tocava, depois o verbo aplaudiam. Cada verbo tem o seu sujeito. E cada oração dessas aí tem sentido completo. Se eu falar só ele tocava piano, tem sentido completo. Se eu falar todos aplaudiam, tem sentido completo. Cada uma dessas orações elas são coordenadas, por quê? Porque co vem de união. E elas juntas vão ir criando um cenário cada vez maior. Mas separadas elas funcionam também. Então, esse é o nosso primeiro exemplo e eu separei essas orações por vírgulas. Nosso segundo exemplo: o sol brilhava forte, o vento soprava suavemente e as crianças, ou melhor, as crianças brincavam na praia. Primeiro verbo, brilhava. Segundo verbo, soprava. Terceiro verbo, brincavam. Primeiro sujeito, o sol. Segundo sujeito, o vento. Terceiro sujeito, as crianças. A primeira oração é: o sol brilhava forte. A segunda é: o vento soprava suavemente. E a terceira é: as crianças brincavam na praia. Observe que cada uma delas tem sentido isoladamente, mas juntas elas vão construindo uma imagem maior, uma ideia maior. E o nosso terceiro exemplo: estudei para a prova, revisei meu trabalho, obtive uma boa nota.
Cada uma também funciona isoladamente. Estudei para a prova, revisei meu trabalho, obtive uma boa nota. Nesse terceiro caso aí, o sujeito é o mesmo para todas, ok? Tá tudo na primeira pessoa do singular. Estudei, revisei, obtive, todas aí com sujeito oculto, certo? Então, essa é a nossa regra da oração coordenada assindética. Se a gente não tem conjunção, nós vamos colocar as vírgulas separando as orações. Esse último caso é bom, como tem um sujeito só, a gente tem até mais liberdade de fazer uma tentativa de colocar aí as conjunções. Olha só. Estudei para a prova e revisei meu trabalho. Por isso, obtive uma boa nota. Olha como que fica bom. Ou se não, portanto, obtive uma boa nota. Se a gente colocar a conjunção, ela vai funcionar também. Aí, obviamente, a gente vai ter outras regras que vão tirar ou não as vírgulas daí. A gente vai ver daqui a pouco. Segundo caso. Esse aí é o nosso segundo caso entre orações. É para separar orações coordenadas sindéticas. Se as assindéticas são aquelas que não têm síndeto, ou seja, se as assindéticas são aquelas que não têm conjunção, logo as sindéticas são aquelas que vão ter conjunção. Vamos com calma. Orações coordenadas sindéticas são construções gramaticais em que duas ou mais orações independentes. Por que independentes? Porque são coordenadas. Orações que podem funcionar como frases completas de sentido por si só são ligadas por meio de conjunções coordenativas. Essas conjunções coordenativas, e aí a gente tem alguns exemplos, e, mas, ou, porque, apesar de, entre outras, atuam como elementos de ligação entre as orações, indicando a relação lógica entre elas. Certo? Vamos ver aí alguns exemplos. Olha só. Ela estava cansada. Ela decidiu continuar trabalhando. Observa que são duas coisas que têm sentido separadamente. Mas aí eu quis colocar tudo junto para criar uma imagem maior e eu usei o mas para dar uma ideia de contrário, de oposição. Ela estava cansada. O que a gente espera quando alguém está cansado? Que vai descansar, mas não. Ela decidiu continuar trabalhando. Até porque, né, senão, sabe como é que é? A gente no trabalho não pode simplesmente falar... Tô cansado, vou descansar. Não é bem assim que funciona, né? Então, ela estava cansada, mas decidiu continuar trabalhando. Antes da conjunção coordenativa mas, a gente tem a vírgula. Sempre antes, nunca depois do mas. Você vai ver isso no vídeo número 3 dessa sequência, viu? O próximo. Ele estudou bastante para a prova. Portanto, foi aprovado. Também a vírgula antes da conjunção coordenativa. E se eu quisesse separar em duas ideias para mostrar para você a ideia de coordenação, ele estudou bastante para a prova, ele foi aprovado. Certo? Para você ter ideia que as duas coisas funcionam separadamente. Terceiro caso. O Brasil está evoluindo. Muitas pessoas já saíram da pobreza extrema. Nesse caso aí, a gente tem orações coordenadas também, uma oração coordenada explicativa. Por quê? Porque nós temos alguém que afirmou que o Brasil está evoluindo e depois uma explicação pela qual a pessoa considera que o Brasil está evoluindo é porque muitas pessoas já saíram da pobreza extrema. A gente tem que lembrar sempre que a oração coordenada explicativa ela é muito parecida com a oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial causal. Por quê? A causal também vai usar o porquê. Só que a causal estabelece uma relação de causa e consequência direta. Por exemplo, não saí de casa porque estava chovendo. O fato de estar chovendo foi a causa que gerou uma consequência que foi eu não sair de casa. Nesse caso aí, muitas pessoas já terem saído da extrema pobreza não é a causa, não é isso que faz o Brasil estar evoluindo, é o contrário, né? É o fato do Brasil estar evoluindo que faz com que muitas pessoas saiam da pobreza. Então a gente tem uma relação de explicação,
ok? Quando a segunda oração ela é uma causa direta que ocasionou a primeira, nós vamos ter subordinada causal. E a subordinada causal, a vírgula, de acordo com o manual dos corretores do Enem, é dispensável. Você vai ver isso no quarto vídeo dessa sequência. Agora, é dispensável, mas é melhor usar. A gente até vai ver casos em que a vírgula é dispensável no vídeo número 3 e tudo mais, mas é sempre melhor usar. Eu acho que nesse mesmo que a gente vai ver, né? Se for, daqui a pouquinho eu abordo isso para você. Se não for, lá no final eu falo sobre essa questão da vírgula na oração adverbial. Vou até anotar aqui a questão da oração adverbial. Muito bem. Oração Pedro Bial, não, adverbial. Então, o Brasil está evoluindo. Primeira ideia. Segunda ideia, muitas pessoas já saíram da extrema pobreza. Eu estou usando a segunda como uma explicação de por que eu penso na primeira. Então nós temos orações coordenadas sindéticas e está usando o porquê. O que interessa para você nessa aula de vírgula é você saber que vírgula antes da conjunção, certo? Então vírgula antes do porquê. Agora nós temos uma situação excepcional, que é a situação da conjunção pois. Quando a gente vai separar as orações coordenadas sindéticas, a gente pode usar a conjunção pois para fazer uma ideia de conclusão, ao invés de uma ideia de explicação. Observe que aqui eu posso falar: o Brasil está evoluindo, pois muitas pessoas já saíram da extrema pobreza. É a mesma coisa para fazer a relação de explicação. Mas eu posso usar o pois também para fazer uma ideia de conclusão. E eu vou mostrar com o exemplo anterior também. Ele estudou bastante para a prova. Foi, pois, aprovado. Se eu colocar o pois após o verbo, aí a gente tem uma ideia de conclusão. E esse pois colocado após o verbo vai vir entre vírgulas, ok? Vamos ver a nossa explicação aí. A conjunção pois, quando for coordenativa conclusiva, sempre vem posposta. Nossa, mas que coisa chique! Posposta. Bonito. Que coisa bonita. Não, merece um. Ai, que delícia! Ai, que delícia. Pois é. Essa conjunção posposta ao verbo, ou a um termo da oração da qual ela faz parte, né? Vai vir isolada por vírgulas, ok? Então, o pois aí, ele faz parte da segunda oração, certo? Que é onde a gente vai ter a conclusão. A gente tem uma ideia introdutória e depois a gente vai ter uma segunda ideia que está funcionando como conclusão da primeira. E aí, nessa segunda ideia, entra o pois, sempre após um termo já dessa segunda oração. Vai ficar claro agora, pensa que é após o verbo, geralmente vai ser após o verbo. Ele queria alcançar boas notas. Esforçou-se, pois, nos estudos. Não estávamos acostumados a ir ao parque de diversões. As crianças ficaram, pois, animadas para brincar. Ela tinha trabalhado a noite toda e estava, pois, se sentindo cansada. Ok? Então, esses são os exemplos do pois. Mas não é uma coisa que você vai querer usar na sua redação, então é só mesmo para você conhecer esse uso da vírgula nessa conjunção pois aí. Vamos substituir tudo isso por portanto, para você ver que funciona? Ele queria alcançar boas notas, portanto, se esforçou nos estudos. Lembrando que a conjunção atrai o pronome relativo lá. Então é portanto, se esforçou. Beleza? Pronome, eu não lembro o nome, eu tenho uma dificuldade de memorizar o nome certo das coisas lá, aquele nome completo da coisa. Mas no caso que eu estou me referindo é esse se, ok? Que faz referência a ele, certo? Então, esse pronome aí, ele vai ser atraído pela conjunção. Pela conjunção, por advérbios, etc. Não estávamos acostumados a ir ao parque de diversões. Portanto, as crianças ficaram animadas para brincar. Ela tinha trabalhado a noite toda. Portanto, estava se sentindo cansada. Todas funcionam com o portanto se eu jogar o portanto para antes do verbo. Próximo caso, aí é uma exceção, por isso que eu até apaguei o título aqui para a gente não confundir. Não se usa vírgula para separar a coordenada sindética iniciada por i. Quando você está fazendo aquela soma de orações,
né? A gente viu lá a assindética que você ia colocando várias. Quando você está somando duas ideias e você coloca a conjunção e, você não precisa colocar vírgula. Olha o exemplo aí. Eu estudei bastante hoje. Verbo estudei, sujeito eu. Eu consegui entender a matéria. Verbo conseguir, sujeito eu. E aí eu não usei vírgula. Eu coloquei o e para juntar as duas ideias. Eu estudei bastante hoje e consegui entender a matéria. Outro exemplo, fui ao mercado, verbo ir, e comprei todos os itens da lista, verbo comprar. Duas ideias, fui ao mercado, comprei todos os itens da lista. Certo? Duas ideias que funcionam separadamente. E aí, nós temos a união delas com a conjunção e. Só que tem uma exceção da exceção. A exceção da exceção é a seguinte. Falar que tem uma exceção da exceção, você vai querer me esgoelar aí, né? Você vai se sentir sei lá. Quando há dois sujeitos diferentes, aí a gente tem que utilizar a vírgula mesmo tendo a conjunção e. Ele trabalhava como professor. Primeira ideia, sujeito ele, verbo trabalhava. Segunda ideia, sua irmã é médica. A irmã dele, eu podia falar, a irmã dele é médica. Aí você vai falar assim, mas essa não é coordenada, porque se eu falar sua irmã é médica, não faz sentido isoladamente. Mas nesse caso eu coloquei o sua irmã só para não ter que repetir o ele, só para não ter que falar a irmã dele. Eu substituí pelo sua, ok? É uma das nossas estratégias de coesão textual, fazer essa substituição por pronomes. Então, ele trabalhava como professor, a irmã dele é médica. Ele trabalhava como professor e sua irmã é médica. O primeiro verbo é trabalhava, o segundo verbo é ser, o primeiro sujeito é ele, o segundo sujeito é sua irmã. Mudou o sujeito, a gente coloca vírgula mesmo tendo o i. O céu estava claro. Sujeito, o céu, verbo estar. As árvores estavam floridas. Duas ideias que funcionam separadas. A segunda ideia, sujeito árvores, verbo estar também. Nesse caso aí a gente tem dois sujeitos e duas orações que funcionam separadamente, por isso coordenadas. O céu estava claro e as árvores estavam floridas. Como temos dois sujeitos, a vírgula aparece ali mesmo que a conjunção seja i. A boa notícia para você é que existe a exceção da exceção da exceção. E o que é essa exceção da exceção da exceção? É que o manual dos corretores do Enem, pelo menos o de 2022, não só o de 2022, o de 2019, que é o que você vai ver no quarto vídeo dessa série, lembrando que eu gravei duas versões do manual dos corretores, o de 2019, que está liberado para todo mundo, e o de 2022, que eu coloquei exclusivo para membros do canal. Por quê? Porque o material de 2019 foi divulgado pelo INEP, está no site do INEP. O de 2022, não. E compartilhar esse material é proibido pela Fundação Getúlio Vargas. E aí dá penalidade até para os corretores que têm esse material, que recebem e tal. Eu não sou corretor de redação do Enem. Eu peguei esse material na internet, achei na internet, num site, porque eu faço as minhas buscas loucas aí na Deep Web, não, brincadeira. E encontro as coisas, encontrei e gravei. Só que aí eu pensei assim, não, eu não vou colocar isso público, esse de 2022, porque vai que me dá algum problema. Aí eu coloquei ele fechado só para membros do canal. Ou seja, se o governo quiser me processar, pelo menos vai ter que me pagar R$2 para poder assistir o vídeo. Mas tudo bem. Então, o manual fala lá, tanto de 2019 quanto de 2022, que essa vírgula que vai separar aí quando nós temos a troca de sujeito, ela é dispensável. O corretor não precisa apontar isso como erro caso apareça. Mais uma situação. E ainda no caso das orações coordenadas sindéticas, a vírgula nem sempre é utilizada quando a oração coordenada sindética é alternativa. Então nós temos construções como essa aí, decifra-me ou devoro-te, que é pequena, e aí foi colocada sem vírgula. E nós temos uma maior, ou você me empresta o dinheiro ou conto seus segredos. A minha dica, o manual dos corretores não fala nada sobre isso, isso aí é meio que opcional, e a minha dica para você é, se a construção
é grande e vai usar ora, ora, ou, coloque a vírgula. Se for pequenininha, você pode deixar sem, tá bom? Igual nesse exemplo aí que eu dei para você também. Decifra-me ou devoro-te é pequenininho, sem vírgula. A construção é maior, você vai colocar a vírgula. Agora sim, terceiro caso, para separar orações intercaladas. Você começou a estabelecer uma ideia e depois você vem e encaixou outra ideia ali no meio. E agora a gente vai estar falando de subordinadas. É importante que os nossos governantes nunca se esqueçam de que a educação deve ser sempre libertadora. Essa era a ideia principal. Inclusive, depois desse de que, você nunca coloca vírgula, certo? Você vai ver isso no quarto vídeo dessa série. Nunca coloca. Mas nesse caso, a gente tem uma intercalada. Aí sim, aí você vai colocar a vírgula para fazer a intercalação dessa oração aí. Você vai intercalar ela colocando entre vírgulas. Nós temos aí um conforme relata Paulo Freire em sua extensa obra. Para inserir esse trechinho no meio, você coloca as vírgulas, ok? E isso aqui é muito requintado, isso aqui conta ponto na sua redação, viu? Porque é um uso requintado da vírgula, da escrita, de tudo mais. É um uso bom da língua portuguesa. É valorizado isso na sua redação. Número 4. Para isolar orações subordinadas adjetivas explicativas. Ufa! O que são essas orações subordinadas adjetivas explicativas? São aquelas orações que vai vir um termo, uma oração vai fazer papel de adjetivo, vai dar uma característica para aquilo que você está dizendo, para alguma das coisas que você está dizendo. Vamos ler a nossa definição. Aliás, eu li a definição aqui. Não tem mais definição para ler não, tá certo. Vamos ler nossa definição. Orações subordinadas adjetivas explicativas são estruturas gramaticais que fornecem informações adicionais. Você sabe que um adjetivo é sempre uma informação adicional, é sempre um acessório, e explicativas sobre um substantivo na oração principal. Elas são introduzidas por pronomes relativos, que, quem, cujo, qual, onde e outros. Vamos ver exemplos. Isso aí serve para você explicar alguma coisa, é só para adicionar informação mesmo, beleza? Tanto que isso passava sem essa informação que está entre vírgulas. Funciona quase igual a um aposto. Não confunda com as orações apositivas, não. Mas isso aí acaba funcionando igual a um aposto. É uma explicaçãozinha que vem entre vírgula. O carro, que é vermelho, pronto, explicou o carro. Deu uma característica do carro. Pertence ao meu irmão. A menina, cujo sonho é ser professora, explicou alguma coisa aleatória sobre a menina. Entrou na faculdade. O artigo, o qual li ontem, era muito interessante. O parque onde costumamos ir está fechado para reforma. Observa que a oração sem essa explicação funciona normalmente. Ó. O carro pertence ao meu irmão, a menina entrou na faculdade, o artigo era muito interessante, o parque está fechado para reforma. Ela funciona sem. Tanto fica provado que isso aí é uma informação acessória, certo? Então, que é vermelho é um acessório, cujo sonho é ser professora é um acessório, são todas informações que não têm peso para aquela informação principal. Nesse caso, elas são subordinadas porque essa oração que está de negrito aí, que é a oração que é a oração subordinada adjetiva explicativa, ela é subordinada porque ela não funciona sozinha. Se eu chegar para você e falar assim que é vermelho, não faz sentido. Ou se eu chegar cujo sonho é ser professora, não faz sentido também. O qual li ontem também não faz. Então, essas explicativas, elas são subordinadas, essas adjetivas explicativas, elas são subordinadas porque elas só fazem sentido junto com uma ideia maior. Certo? Para você que tem dúvida em subordinadas, coordenadas, o que é uma coisa, o que é a outra, eu estou dando algumas explicaçõezinhas para facilitar seu entendimento. Agora, o que é a boa notícia para você aí? A falta de vírgula nesse caso não é considerada desvio para os corretores da redação do Enem.
Por quê? Porque a gente tem as orações subordinadas adjetivas, existem dois tipos de subordinadas adjetivas, as explicativas e as restritivas. As explicativas só fornecem uma informação adicional. As restritivas, elas pegam um universo de coisa que é abrangente e especifica. Por exemplo, a gente vai ver isso na aula número 3, mas só para adiantar para você. Imagina que a primeira oração aqui, ó, o carro que é vermelho pertence ao meu irmão, estivesse sem as vírgulas. Aí esse que é vermelho já não seria mais uma explicação acessória, aleatória sobre a cor do carro. Aí você vai imaginar um cenário. Imagina dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte: você está conversando com uma pessoa sentado no barzinho. Você sentado no barzinho com uma pessoa, sentada no barzinho com um amigo. E aí você está falando, o carro que é vermelho, você está contando alguma coisa sobre um carro. Ah, eu saí semana passada de carro. O carro que é vermelho pertence ao meu irmão. Normal, você só usou o que é vermelho para poder especificar a cor do carro, aleatoriamente. Essa é a explicativa, essa é a que vem entre vírgulas. Agora, se você estivesse... Agora, suponhamos que isso tudo você esteja escrevendo no papel, né? Porque na oralidade isso tudo é muito simples, não vai ter pontuação na oralidade. Mas suponhamos que é uma história que você está escrevendo e tem que ir para o papel, então tem que ter a pontuação certinho. Agora, a segunda situação que você vai imaginar é o seguinte: você está no shopping com um amigo. E aí, você entra no estacionamento do shopping e tem 100 carros estacionados. Aí você aponta para um carro e fala assim: o carro que é vermelho pertence ao meu irmão. Entre os 100 carros no estacionamento só tem um vermelho. Você está especificando, você está restringindo naquele universo de 100 carros a abrangência da coisa para poder trazer para a pessoa qual é o carro do seu irmão. Certo? Então, suponhamos o segundo caso. Se eu tirar as vírgulas, a menina cujo sonho é ser professora entrou na faculdade. Eu tirei as vírgulas nesse segundo caso. Imagine que tem uma sala de cursinho com 40 alunos. Desses 40 alunos, só tem uma menina que quer ser professora. E aí, essa menina entra na faculdade. Aí você vai falar, a menina cujo sonho é ser professora entrou na faculdade. De 30 meninas que tem na sala, aquela cujo sonho é ser professor entrou na faculdade. É restringir. Beleza? E quando ela é para restringir, a informação é mais importante. Ela é mais necessária para a compreensão total do que quando ela é explicativa. Certo? Nossa, eu estou divagando em algumas coisas, mas eu acho que vai ajudar você a entender isso. Só que, como você está escrevendo a sua redação, às vezes você pode colocar uma coisa que na sua cabeça era para ser explicativa, mas o seu corretor acha que era para ser restritiva, ou o contrário, existe essa regra aí. Se você não colocar vírgulas na explicativa, ou se você colocar vírgulas na restritiva, você não vai ser penalizado. Certo? Número 5. Para separar orações subordinadas adverbiais, especialmente quando antepostas à principal. Você viu no vídeo 1, fica o card aí para você se você não viu ainda, mas você deve ter visto no vídeo número 1 que os adjuntos adverbiais, quando estão deslocados da posição esperada dele, qual que é a posição esperada do adjunto adverbial? No final. Se ele não está lá, se ele está deslocado, a gente vai colocar vírgula nele. E aí tem a regra lá do manual dos corretores, que a vírgula do adjunto adverbial é só se o adjunto tiver 3 palavras ou mais, etc. Mas isso a gente vai ver no vídeo 4. Mas, nesse caso aí, as orações subordinadas adverbiais, elas são adjunto adverbial também. Elas fazem função de adjunto adverbial. Tanto que lá no primeiro vídeo a gente viu que o adjunto adverbial pode ser uma palavra, um conjunto de palavras ou até mesmo uma oração. A oração é a oração subordinada adverbial. Beleza? Então, vamos ver a definição. A gente usa vírgula entre orações para separar orações subordinadas adverbiais, especialmente quando antepostas à principal, quando colocadas antes da principal. Construções gramaticais que desempenham o papel de um advérbio na oração principal são
as orações subordinadas adverbiais. Elas são introduzidas por conjunções subordinativas adverbiais e fornecem informações sobre circunstâncias como tempo, lugar, causa, consequência, condição, finalidade, concessão, entre outros, tudo aquilo que um advérbio faz. E isso afeta a ação expressa na oração principal. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Como estava chovendo, decidimos adiar o piquenique. Certo? Aí nós temos uma oração consecutiva. Se a gente inverter, ela vira causal. Decidimos adiar o piquenique porque estava chovendo. Lembra que eu falei da causal agorinha? Nesse caso, a causa do adiamento do piquenique é irremediavelmente o fato de estar chovendo. Então nós temos subordinada causal. Decidimos adiar o piquenique porque estava chovendo, se a gente fizer a inversão. Os pássaros, quando o sol nasceu, os pássaros começaram a cantar. Se você terminar o trabalho, poderá sair mais cedo. Embora estivesse cansado, decidiu continuar trabalhando. Em todos esses casos, a oração subordinada adverbial está anteposta, ela está colocada no começo, beleza? Antes da nossa ideia principal ali, certo? Então a oração subordinada adverbial, como a gente viu, as subordinadas elas costumam vir depois, não é? Nesse caso, elas estão vindo antes e por isso a gente tem a vírgula separando. O interessante a se observar nesse caso é o seguinte: às vezes, calma lá, às vezes, quando a gente faz a inversão disso aí, quando a gente coloca essa subordinada adverbial no final, pode ser que a gente não precise mais usar a vírgula. A vírgula ela acaba ficando meio que opcional. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Ó, eu até coloquei. Isso está ficando cada vez mais comum. Eu ainda oriento você a colocar essa vírgula, certo? Porque não vai, né? Não vai fazer, tipo assim, é um excesso que vai ser melhor para você. É melhor você colocar. Você pode falar assim, mas é um excesso, é uma bobeira, não sei o que, tal. Mas eu aconselho você a colocar porque eu acho que vai dar um resultado melhor para você e o risco é menor. Olha, em muitos casos, quando a oração adverbial subordinada segue a oração principal, ou seja, está depois, não é necessário usar vírgula para separá-las. No entanto, se a oração for longa, complexa ou tiver uma conjunção de introdução mais marcante, né, se for uma conjunção que você acha que dá um significado mais importante, você pode optar por colocar essa vírgula. Eu, como eu falei para você, acho que fica interessante você colocar. Eu acho que colocar vai contribuir ao invés de prejudicar. Inclusive, aí eu dei alguns exemplos. Vamos fazer a inversão dos exemplos. Primeiro eu quero fazer a inversão desses aqui. De novo. Decidimos adiar o piquenique porque estava chovendo. Nós temos conjunção ali, então a vírgula pode vir antes do porquê. No outro, os pássaros começaram a cantar quando o sol nasceu. Maravilha, né? Outra situação. Você poderá sair mais cedo se terminar o trabalho. Bacana, legal, gostei, muito bom. Decidiu continuar trabalhando embora estivesse cansado. Beleza também. Todas elas invertidas funcionam também. E eu recomendo, como eu falei, colocar a vírgula, mesmo que esteja feita, né, ela esteja na posição tradicional, que é a oração adverbial lá no fim. Coloque a vírgula após a conjunção. Agora nós vamos ver esses outros exemplos aqui. Dirigi o carro pela rodovia conforme você me orientou. Beleza. Vou para casa assim que terminar minhas compras. Ok. Estudamos com dedicação para passar no exame. Não fiz porque não tive tempo.
Em todos esses casos, apesar de a gente ter essa liberdade de não colocar a vírgula, eu oriento você a colocar, ok? Agora, tem um aviso que eu quero dar para você, eu vou até falar isso lá no final também, mas eu já vou colocar aqui agora. Deixa eu encontrar aqui aonde que isso tá, porque isso tá também no material lá dos corretores, lá da redação do Enem. Bom, deixa eu encontrar aqui. Aqui. O último caso, isso fala no material dos corretores do Enem de 2022. O último caso em que o avaliador deve estar atento e não deve considerar desvio é o emprego... Ah, não, desculpa. Esse aqui é o outro que eu já falei antes. É o emprego ou não de vírgulas para isolar orações adjetivas, isoladas por vírgula no caso das explicativas e sem vírgula no caso das restritivas. Isso é o que eu já falei para você um pouco antes. Eu vou encontrar o outro aqui. Aqui, achei. Tem um trechinho que fala o seguinte: a ausência de vírgulas, ou seja, a falta de vírgula antes de conjunções ou locuções conjuntivas, deve ser penalizada nos casos em que a norma padrão exige. Então, se for obrigatório você colocar a vírgula e você não colocou a vírgula antes da conjunção ou antes da locução conjuntiva, você vai ser penalizado. Como diante de conjunções adversativas e explicativas. Só que, vai falar aqui, não é desvio, por exemplo, a ausência de vírgula antes de conjunção que introduza uma relação causal. E aqui vai ter um exemplo, mas o exemplo não vai trazer, não vai falar sobre essa questão da causal, vai falar sobre a questão da adversativa e do mas, etc. A causal é aquela que eu te falei, que você tem um porquê trazendo a causa daquilo que foi colocado antes. Então, no último exemplo aí, se você não colocar vírgula, não tem problema nenhum mesmo. Não fiz porque não tive tempo. Essa vírgula, essa ausência de vírgula aí está totalmente perdoada. Certo? É um pouquinho complexo, muita informação, mas estou tentando deixar o mais claro possível para você. Se você não compreender, retorna aí que fica tudo lindo, maravilhoso. E é isso. Terminamos o nosso segundo vídeo, a nossa segunda parte dos usos da vírgula, e bora fechar. Eu quero lembrar para você que você pode contribuir com o canal, as opções estão aqui. Você tem o Pix pelo QR Code, você tem o Pix pelo e-mail puxalingua@gmail.com, você tem o recurso Valeu Demais, está disponível aí embaixo. E você pode também, se você não puder contribuir assim, não tem problema, você pode curtir, comentar e compartilhar esse vídeo que já vai estar me ajudando bastante. A dica que eu quero dar para você é: se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, inclusive a essa aula que eu deixei fechada só para membros, você vai ter acesso por qualquer um. Aqui a gente tem 4 valores diferentes para membros, cada um com determinados benefícios. E você assinando o mais baratinho, você já vai ter acesso a essa aula diferente que eu coloquei aí para você. O pessoal que é do canal geral, né, os inscritos no canal, vão ter parte 1, 2, 3 e 4, mas a parte 4 vai ser de acordo com o Manual dos Corretores de 2019. Quem for membro vai ter acesso a uma parte 4 diferente, que vai ser com o Manual dos Corretores do Enem 2022. Ok? Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve agora, tá aparecendo aí o exemplo para você, é só você procurar o botão que está escrito inscrever-se, clicar vai aparecer inscrito, clica no sininho, todo dia você recebe um vídeo novo pipocando no seu telefone, e aqui no alto tem playlist com todas as aulas de produção de texto aqui do Puxa Língua para você fazer uma redação muito melhor. Por hoje é isso, meu beijo para você, até a próxima, fui, tchau! Wow.